Vou pegar o livro aqui. Vou ver a página onde que ele está no livro. Deixa eu achar aqui ele. Ele tá na página 16. Ele tá aqui, ele ficou muito curtinho aqui no slide. Dá uma olhada nele aí no livro. Né? Ah, não tava com fone aqui, desculpa. Valeu, Estela. Principais processos de integração regional nas Américas da década de 90 aos anos 2000. Né? O que está acontecendo aí? A gente poderia ficar aqui nesse mapa horas e horas. Né? Nesse mapa está acontecendo, ele está mostrando para a gente 4 processos muito fortes. Né? O primeiro deles é o NAFTA, né? O ALCA. Né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Né? Um acordo que privilegia os Estados Unidos. E os Estados Unidos queriam que ele fosse muito maior. Né? Tá. Canadá, Estados Unidos e México. Né? O Acordo de Livre Comércio da América Central, né? Que está envolvendo aí República Dominicana, Honduras, El Salvador. Né? E um acordo que está muito mais à esquerda, né, que se envolveu os países de esquerda na década de 90, início dos anos 2000, que é a ALBA, né, Alternativa Bolivariana para as Américas, capitaneado pela Venezuela. Esse caso é um caso mais específico que a gente não vai tratar aqui. Né? E o Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul. Né? Esse processo que é um central para pensar geopolítica na América Latina, né? O posicionamento do Brasil na América Latina. E aí a gente tem os Estados membros, os Estados associados. Opa, tem alguém chegando atrasadíssimo. Os Estados membros, os Estados associados. Né? E aí, esse comportamento geopolítico do mundo, dos nossos vizinhos aqui, tentando se proteger desse mercado brutal, super competitivo da globalização. E veja que tem uma diferença entre Estados membros e Estados associados, ou seja, os Estados membros já gozam de algumas características, né, de algumas benesses aí, de proteção econômica em relação aos mercados internacionais. E o mercado comum, ele é um mercado, né, de integração de pessoas e de produtos, com tarifas menores internas ou sem impostos internos, né, entre os países, né, e uma tarifa comum contra, né, ou melhor, uma tarifa comum com os mercados internacionais, ou seja, privilegiando a compra e a venda dos produtos produzidos nos países que estão dentro do Mercosul. Né? E o Mercosul, né, o Mercosul tem uma história aqui que a gente não vai entrar muito. O Brasil é um país que historicamente tem uma referência, tem uma centralidade do Mercosul, é um dos Estados membros desde o início, ou seja, parte inicial desse processo de integração, é um ator fundamental, né? Portanto, é um ator, né, dessa dimensão do soft power, como eu falei para vocês. O bloco econômico é uma ferramenta de soft power. O Brasil é central nesse processo, né? E esse comportamento, né, ele não é só um comportamento único, né? Ao passo que criou o bloco e tudo bem, é isso aí, vamos para frente agora. Tem um longo debate de criação, tem disputas internas sobre o que taxar e o que não taxar. A gente está falando de uma economia complexa, né? Estamos falando de agronegócio, estamos falando de indústria
dos eletrodomésticos, estamos falando de indústria automotiva. Tudo isso está sendo tratado entre essas longas reuniões que acontecem nas reuniões do Mercosul, né? Os países têm uma rotatividade na presidência desses países, né? E para o país fazer parte do Mercosul, ele tem que ter algumas características específicas, como por exemplo ser uma democracia, né? Afinal, a América Latina passou por uma série de ditaduras, né? Ditaduras militares, né? Argentina, Uruguai, Brasil, né? Chile, vários países passaram por ditaduras violentas e brutais, né? Portanto, um bloco econômico, ele é uma proteção econômica contra uma competição externa, né? Mas ele também é um espaço de construção de políticas comuns, né? Construção, e aí o soft power, né? Construção de relações econômicas entre esses países dentro do bloco, né? Ele não só reage ao que vem de fora, né? Ou seja, ele produz política econômica, política social, ele produz planejamento regional. Né? Isso é muito importante em ter em mente. Né? E aqui está o instrumento do soft power, né? Porque é exatamente nesse debate entre política interna no bloco que alguns ganham e outros perdem dentro do bloco. Né? E o Brasil, historicamente, senta nessas mesas e quer o melhor para si, mesmo tendo essa dimensão né, de irmandade, né, essa dimensão de diálogo, que é importante para criar um bloco econômico. Né? Isso é central, né? Isso foi central e continua sendo, né, ao longo dos últimos 20 anos. Né? Como eu falei para vocês, no governo Bolsonaro a gente tem um esvaziamento do Mercosul. Né? O governo Macri também esvaziou bastante o Mercosul na América Latina. Né? E outros países esvaziaram o Mercosul. Né? Mas isso é muito recente, a gente não vai pensar que... Portanto, esse é um fator muito importante, né, para a gente pensar o posicionamento global do Brasil. Né? O Mercosul é um ponto muito importante. Né? E aí, esse mercado é criado na década de 90. Né? E aqui só algumas coisas que são importantes. Né? Ele é criado em 94, né? O tratado que cria o Mercosul. Além do Brasil, são a Argentina, Paraguai e Uruguai. Hoje tem mais países no Mercosul. Né? O tratado prevê integração econômica, livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países. Né? Ou seja, ele é um tratado de livre comércio, mais uma tarifa comum, mais uma tarifa para se proteger da competição interna. Né? Que apesar de não se aplicar a todos os produtos, tem importância para a integração do bloco. Né? Ou seja, essa é uma coisa importante aqui a se tratar. Né? Porque a tarifa não se aplica a toda a economia internacional, ela se aplica a alguns países, alguns produtos. E isso interfere na geopolítica externa ao bloco, porque, por exemplo, né, vamos dizer que o Brasil importa muito produto, vamos colocar um exemplo, da França. Ao passo que isso não é tão importante para o bloco. O bloco não tem muita relação com a França. Aí o que o bloco faz? Não, vamos taxar o produto francês. Mas o Brasil vai chegar e falar, bom, mas a França é um país, é um parceiro econômico de longa data, não vamos taxar. Ou seja, esse tipo de debate, né, que acontece dentro do bloco, que acontece nas reuniões do bloco, se eu não me engano, são de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, né, que geram essa política econômica comum. Né. Isso é um debate extremamente complexo, né?
mas que em linhas gerais, né, já dá um pouco o posicionamento do Brasil nos últimos anos, que aposta no diálogo, né, que aposta no mercado comum, né, que aposta na livre circulação entre pessoas e bens, né, etc. Que aposta nesse mundo globalizado. Né. Outra dimensão muito importante nos últimos 30 anos, né, nos últimos 20 anos, que o Brasil faz parte, né, são os BRICS. Né. E aí, os países em desenvolvimento, né, no mundo. Né. Os países que são centrais hoje na economia mundial. Né. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né. Países que são centros produtivos do mundo. Né. Os chamados países em desenvolvimento, mas que são verdadeiras potências, como é o caso da China. Né. Tem desigualdades aí nessa relação. Mas, né, aqui tem uma aposta também ao soft power, né? Tem uma aposta também ao multilateralismo. Por mais que os países... Isso aqui não é um bloco econômico. Isso aqui é uma agenda política econômica comum. Isso aqui é um espaço de diplomacia, um espaço de diálogo. Né? Por mais que aqui, nesse caso, né, no caso dos BRICS, países apostam de forma distinta na diplomacia mundial. Por exemplo, né, a Rússia e a China têm um complexo industrial militar ativo. Né? Ou seja, o hard power está no horizonte. Né? A guerra, o conflito armado está no horizonte. Inclusive, a Rússia se envolveu em conflitos armados recentes, como o caso da Crimeia, como o caso da Síria. Né? Ou seja, nesse caso, no caso dos BRICS, apesar dos BRICS ser uma iniciativa de soft power, de diálogo, de tentar chamar investimentos e tentar chamar políticas econômicas em diálogo, comuns, etc., os países dos BRICS se comportam de forma distinta na geopolítica mundial. Rússia e China principalmente. China com guerra comercial com os Estados Unidos recente e a Rússia entrando em conflitos armados na Síria, na Crimeia e batendo diretamente com a política americana, né, ao longo dos anos. Inclusive o debate de eleição americana nos últimos anos, a eleição do Trump, passou um pouco pelo debate internacional da Rússia. Né? E essa competitividade que ainda existe hoje entre Rússia e Estados Unidos, né? As duas superpotências mundiais. Né? Portanto, a composição entre hard power e soft power aqui, nesse caso, é distinta. Apesar dos BRICS ser um instrumento de soft power, ser uma relação de soft power, né? Tentar ter, pelo menos, uma política econômica de diálogo, que é diferente de um bloco econômico. Aqui é diferente de uma tarifa comum, de livre circulação, não estamos falando nada disso aqui. Né? Mas a gente está falando de uma certa estratégia comum, de uma certa estratégia de desenvolvimento e desenvolvimento interior a esses países. Por exemplo, investimentos brasileiros nesse país e investimento desse país no Brasil. Né? E aqui estamos falando de dimensão econômica, da economia como soft power, da organização brasileira, né, no mundo internamente a partir da economia. Portanto, além da participação do Brasil na integração regional, o Brasil criou laços com parceiros de outros continentes, como por exemplo o BRICS. Ele é um fórum de coordenação política e econômica que reúne, como eu já falei, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criado em 2006 pelos 4 primeiros, que teve a adesão da África do Sul em 2011. Né? O que é os BRICS e quais são os objetivos dele? Né? O acrônimo foi usado pela primeira vez em um artigo do economista estadunidense John O'Neill ligado ao mercado financeiro. Ele agrupa os países em desenvolvimento de grande extensão territorial, dotados de recursos humanos e naturais que vêm apresentando significativos índices de crescimento nas últimas décadas. E é fato conhecido que a China, em especial,
tem altas taxas de crescimento há muitos anos. A Índia também segue o mesmo caminho. Assim, conforme dados do Ministério das Relações Exteriores, o grupo se constituiu e se consolidou para aprofundar uma governança econômico-financeira e também uma governança política, em ambos os casos com vistas a influenciar decisões de escala planetária. Vale ressaltar que a governança vai além do entendimento do governo como gestão eficiente dos recursos. A governança supõe essa mesma eficiência com participação efetiva dos múltiplos atores sociais, grupos, indivíduos, entidades, movimentos sociais, centros de estudo, pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, os BRICS são a composição estratégica, é um fórum de participação político, econômico. E mais, com uma tentativa de criar um eixo de desenvolvimento econômico que não passe pelas grandes potências. Porque para se fazer investimento, sempre precisa de muita grana. E os estados nem sempre têm essa grana de forma direta para investir. Ao passo que na década de 90, 80, 90, os países latino-americanos, os países em desenvolvimento, todos eles, que a gente já está falando, passou por um processo de empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. Fundo esse que é composto pelos países ditos do primeiro mundo. O que isso significa? Dívida. Pagar juros. Pagar juros a quem? A composição que está desse banco, desse fundo de investimento. Pagar juros aos países do primeiro mundo. Os BRICS criam um banco de investimento. Criam um banco que conglomera capitais desses países, que só pode se investir nesse país, nos países em desenvolvimento. Ou seja, tenta criar um outro eixo geoeconômico, tenta criar uma outra estratégia econômica que não passa pelas superpotências europeias e dos Estados Unidos. Tenta criar, então, um outro caminho de investimento. Tenta criar novas formas de se posicionar politicamente. E aqui é importante salientar, tendo a China como um catalisador, tendo a China como um centro. Ou seja, os governos Lula e Dilma, precisamente, participaram, a grande participação econômica desses dois governos, dos últimos 12 anos, mais de 12 anos, 12 mais 14 anos, tiveram a China como parceiro fundamental. E aí, voltamos à composição, voltamos ao debate sobre o que significa a globalização. E isso já é o último tópico da nossa aula. A China se transformou na fábrica global. A gente não vai falar, a gente vai estudar a China daqui a pouco. Em fevereiro do ano que vem, quando a gente estiver no terceiro ano, a gente vai estudar a China, especificamente. Mas a gente vai adiantar aqui algumas coisas. A China se transformou na fábrica global. Várias empresas do mundo, pelos aspectos técnicos da globalização, pelo desenvolvimento tecnológico da globalização, as empresas se espalharam pelo mundo inteiro. E muitas foram para a Ásia e muitas foram para a China. Ao passo que a China, no final do século XX, início do século XXI, tem um processo de industrialização e de urbanização como nunca antes visto. Portanto, a China tem índice de desenvolvimento altíssimo. Ao passo que o mundo entra em crise econômica em 2008. E a China, por esse processo de industrialização, urbanização, eleva os padrões produtivos do mundo. A China cresce, o mundo em crise financeira, e a China crescendo a 8%, 6%, e antes crescendo a 12%, 14%. Um crescimento nunca antes visto. Afinal, um país crescer 3% é muito bom mesmo. Países comemoram que 0,9% de crescimento.
a China crescendo a 10%. Essa massa de crescimento, essa massa de urbanização e industrialização chinesa faz com que esse processo precise de recursos, né? Recursos naturais, petróleo, ração animal, minério de ferro, comidas variadas, artigos alimentícios variados, artigos de bens duráveis, né? Meios de produção. Ou seja, quem tem tudo isso? Que país se colocou no mercado fazendo tudo isso, né? Com agronegócio pujante, muito produtivo, como a gente estudou lá no início do ano? O Brasil. Ou seja, tem uma sinergia aí entre o que está acontecendo na China e o que está acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, né? Importantíssimo. Ou seja, isso explica como o Brasil passou pela crise de 2008 com menos fragilidade do que vários países internacionais, do que vários países do mercado internacional. O processo Brasil-China, a relação Brasil-China, que hoje é central, é construída ao longo desses últimos anos, né, precisamente com um processo de urbanização e industrialização da China. Portanto, a gente não consegue explicar o Brasil na globalização, a importância econômica que o Brasil tem no processo de globalização, a importância que o país tem no cenário geopolítico externo hoje, no cenário geopolítico mundial, se explica porque a China se transformou na fábrica do mundo e o Brasil se transformou no celeiro, né? O Brasil se transformou na fazenda, né? O agronegócio brasileiro tem a importância que tem hoje, né, por causa desse processo gigante de industrialização, de urbanização que aconteceu na China. Não dá para explicar o Brasil na globalização sem passar por esse processo, né, sem passar por essa dimensão internacional do problema, da questão, né? E os impactos disso a gente já estudou alguma coisa, né? Quando a gente pensou lá geografia agrária, por exemplo, os impactos da produção da soja. Né? A gente está falando basicamente de soja, de ração animal, né? Para a produção de ração animal, etc. Né? Os impactos da economia extrativista, isso aí. Né? E aqui tem uma contradição desse processo, né? Ao passo que o Brasil se torna cada vez mais importante, né, para o mercado internacional, os impactos, a gente pensa os impactos disso, né? Os impactos da economia da mineração, por exemplo, como é o caso de Brumadinho e Mariana, né? Os impactos do agronegócio, a queimada na Amazônia. Isso, né, é um debate que também a gente vai fazer mais à frente, né, de como o Brasil se posiciona no mundo, né? O Brasil se posiciona no mundo reprimarizando a economia, né, ao passo que a economia natural, a biodiversidade brasileira tem cada vez mais importância, né? E esse é o debate hoje, né, no espaço público hoje. Aqui já termina a aula, né? Como criar formas de desenvolvimento que não passem pela economia natural, não passem pelo extrativismo brutal, né? Que não passem por isso significa pensar outro posicionamento econômico do Brasil no mundo. Pensar isso significa se relacionar com os outros países, né? Não só por essa perspectiva, e aí os outros países, e a China e os Estados Unidos também, né? Os dois grandes parceiros econômicos brasileiros, não só por essa perspectiva do agronegócio. O Brasil precisa complexificar, né, a sua atuação econômica no mundo, né? Isso passa, né, pelo processo de integração regional, isso passa pela diplomacia, isso passa pela troca tecnológica entre os países, né?
pelo desenvolvimento de tecnologias conjuntas, etc. É isso, pessoal. Dúvidas? Questões? Tudo bem? Ué, questões. Alguma coisa que chamou a atenção. Quer levantar alguma questão? Bom, os exercícios de hoje já estão na plataforma. Façam os exercícios. E qualquer coisa a gente está aqui para tirar dúvida, beleza? Maria Clara está aqui, sem dúvidas. Tá bom. A gente vai conversando. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, Estela. Valeu.